Um acidente de trânsito que provocou uma morte e deixou uma pessoa ferida no fim de semana é investigado pela polícia na capital. A Avenida Duque de Caxias foi palco na noite deste domingo de uma tragédia. Segundo a polícia, tudo teria começado com o racha entre dois veículos que provocou a morte de um dos condutores, Marcos Vinícius Henrique de Abreu, de 21 anos. O carro dele bateu num poste na frente desta loja. O veículo ficou partido ao meio. No carro também estava a namorada dele, que ficou gravemente ferida. O outro motorista, suspeito de ter provocado o acidente, Rian Douglas Werner Vieira, foi detido. Submetido ao exame do bafômetro, segundo a Polícia Civil, apresentou o resultado de 0,24 miligramas de álcool por litro de ar expelido. A mistura perigosa, bebida e direção já fez outras vítimas em Campo Grande. Em maio do ano passado, o estudante Richard Ildivan Gomide Lima, de 21 anos, exalava cheiro forte de álcool, segundo a polícia. Ele atingiu o segurança David Del Valle Antunes, de 31 anos, que estava numa moto na Avenida Afonso Pena. David morreu. Até o momento, o jovem ainda não foi a julgamento. De acordo com o processo, em novembro do ano passado, ele teve que entregar o passaporte à justiça. Bom, agora vamos ao vivo com a repórter Daniele Escher, que está com o delegado que investiga, né, Daniele, este acidente aí na Avenida Duque de Caxias. Como é que estão as investigações, hein? Oi, Grando, olha só, a polícia está com um carro que vai passar por perícia. A suspeita é de que este carro também estava envolvido e o delegado está aqui ao meu lado, vai dar mais detalhes sobre isso. Vocês pegaram este carro ontem à noite, delegado? Esse carro pode, então, ter envolvimento também? Sim, há informações de uma testemunha que um terceiro carro de cor vermelha estaria participando do racha. E pela 7ª delegacia foi instaurado inquérito policial para apurar todas as circunstâncias do fato. Ok, Daniele, obrigado por enquanto. E aqui a gente conversa com o juiz Wilson Correia Leite. Aliás, Wilson Leite Correia, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. Bem, nesse caso específico desse acidente na Avenida Duque de Caxias, aqui em Campo Grande, se for realmente comprovado que houve um racha, a pena para o motorista do carro preto, por exemplo, ela pode ser aumentada? Isso pode refletir? A rigor, a legislação permite que se reconheça dolo eventual numa situação em que haja uma situação excepcional que permita concluir que a pessoa assumiu o risco de produzir o resultado morte. A situação de dirigir alcoolizado, de participar em racha, desenvolver alta velocidade, teoricamente é possível enquadrar como homicídio doloso. E nesses casos, a pena, por exemplo, pode ir de quanto a quanto tempo? Em caso de homicídio simples, de 6 a 20 anos. Homicídio qualificado, de 12 a 30 anos. Um racha, ele é considerado um crime? Existe previsão no Código de Trânsito de um crime específico para participação em racha ou competição não autorizada, mesmo que não haja resultado, como lesão corporal ou homicídio. A só participação em racha já é crime. Em rachas, por exemplo, não necessariamente no local fechado, isso a gente está falando de uma via pública. Exatamente. Um racha numa situação no autódromo, por exemplo, não constitui crime. Agora, essa pena de um racha, ela é de quanto tempo? Qual é a penalidade? É de 6 meses a 2 anos de detenção. Na verdade, esse é um crime de competência do Juizado Especial Criminal, um crime dito de menor potencial ofensivo. Agora, se existe, por exemplo, a possibilidade, nesse caso, se for confirmado realmente que foi um racha, aí existe essa penalidade que pode ser aumentada, né? O senhor acredita que deveria haver uma reforma no Código de Trânsito? Existe aí pouco mais de 15, 16 anos desse código, né? O grande problema é que, na verdade, essa situação é um acidente de trânsito, é um crime de trânsito. E a legislação de trânsito, atualmente, a pena para homicídio culposo do trânsito é muito pequena, ela é de 2 a 4 anos. Nós temos em tramitação no Congresso Nacional um projeto do novo Código Penal que vai consolidar toda a legislação, inclusive a legislação de trânsito, e que prevê o aumento da pena do homicídio culposo de 4 a 8 anos. Que aí nessa situação qualquer homicídio no trânsito seria penado de 4 a 8 anos. Essa pena de 4 a 8 anos, como o senhor avalia ela? O senhor imagina que seja uma pena suficiente para quem comete um crime? Na situação do acidente de trânsito, me parece que sim.
Mas, de qualquer forma, situações excepcionalíssimas, poderia-se, inclusive, reconhecer a questão do homicídio doloso, né? Mas nós temos vários casos em que ocorre morte e não há prova de que o condutor assumiu o risco de produzir o resultado e a pessoa recebe uma pena de 2 anos, 2 anos e meio por uma morte no trânsito. E, na verdade, isso me parece que a pena acaba sendo muito pequena, né? Uhum. Agora, o senhor tem notado que existe um maior rigor nesses crimes de trânsito? Você não imagina que isso seja uma tendência daqui para frente? Diz no sentido no sentido de penalidade, na punição, na verdade, para quem comete um crime de trânsito. Na verdade, parece que existe um clamor da sociedade em relação a isso. O problema é que nós dependemos dos nossos legisladores, né? Nossos congressistas têm que fazer uma adaptação na lei para respeito disso, né? Porque essas situações em que se leva ao tribunal do júri como homicídio doloso, na verdade, são exceções. Na grande maioria dos casos, o julgamento é pelo Código de Trânsito, com aquela pena de 2 a 4 anos. Nossa, que fica diferente. Agora, o senhor imagina que deva haver aí uma mudança? Como o senhor avalia a demora, na verdade, da análise desses processos que muitos estão na justiça há muito tempo, crimes de trânsito que, por enquanto, ainda não se tem aí um desfecho, não se tem uma sentença? Em relação a esses crimes em que se configura homicídio, nós temos tido um resultado mais rápido, né? Mas em relação, porque existe o clamor popular, a mídia acaba pressionando as autoridades e os procedimentos correm um pouco mais rápido. Mas nos outros procedimentos que envolvem acidentes de trânsito que são de competência do juiz comum, que não vão para o tribunal do júri, nós temos casos que o inquérito policial demora 2, 3 anos para ser concluído. E com isso, o julgamento acaba demorando muito, né? Inclusive o judiciário tem culpa nisso, porque em determinadas situações nós não damos prioridades a esse processo e acaba demorando um pouco para ocorrer o julgamento. Tá certo. Conversei com Wilson Leite Correia, juiz. Muito obrigado pela sua participação.